Fala família! Pastor Jonatas na área para nós começarmos mais um dia do nosso projeto Jovens Fortes. Nós estamos no 7º dia e hoje a nossa leitura é de Mateus capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Mas antes de nós compartilharmos o nosso devocional e nós fazermos a nossa confissão da palavra, eu quero desafiar você que ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, curte, compartilhe, comente, envie esse vídeo para mais pessoas, porque se você fizer isso, a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante e mais pessoas vão ser alcançadas e assim elas serão também abençoadas. Posso contar com você? Muito obrigado. Bom, vamos lá? É o seguinte, hoje nós vamos compartilhar Mateus capítulo 16, do versículo 16, versículo 17 e o versículo 18, ok? E eles dizem o seguinte, esses versículos. Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aleluia, que confissão poderosa de Cristo sobre a vida de Pedro e também sobre as nossas vidas. Bom, mas antes de nós entrarmos de fato nesse texto especificamente, eu quero mostrar para você o cenário, o pano de fundo que Jesus e os seus discípulos estavam dentro, e isso vai fazer todo o sentido para nós na hora da confissão. A Bíblia fala que Jesus e os seus discípulos chegaram a uma cidade que se chama Cesareia de Filipe. Mas antigamente, essa cidade se chamava Paneia. Guarda esse nome, Paneia. Essa cidade, ela foi construída e ela foi dedicada a um deus pagão que se chamava Pan, ok? P-A-N, é um deus pagão. E uma das características desse Deus é que ele assustava os seus inimigos com gritos. E esse grito era tão estridente, tão assustador, que ele trazia pânico para as pessoas. Isso mesmo, a palavra pânico se deriva da palavra Pan, do Deus Pan. É o Deus do pânico, o Deus que traz medo. E é interessante também que o texto fala que as portas do Hades não vão vencer a igreja. E o que significa isso? Nessa cidade havia uma caverna muito, mas muito profunda. E no fundo dessa caverna, o historiador Flávio Joséfo ele fala que havia uma água, como se fosse uma lagoa. E o historiador fala que eles pegavam bodes para oferecer a sacrifício a esse deus Pan, e eles matavam esses bodes e jogavam nessa gruta, nessa caverna muito profunda, escura. E quando eles percebiam ou eles ouviam que o bode caiu, o sacrifício caiu na água, e eles percebiam que afundou, significava que de fato o sacrifício foi aceito. Agora, se o sacrifício não tivesse afundado, significava que, de fato, aquela oferta não teria sido aceita ao Deus Pan. Agora eu quero que você pense comigo. Imagina como que era o cheiro daquele lugar. Animais mortos dentro de um lugar escuro com água, e aquela água que se misturava com o sangue dos animais e também com a carniça daqueles animais. Aquilo ali era nada menos do que a porta do inferno ou a porta do Hades. Então Jesus leva os seus discípulos de fato para esse cenário. A Bíblia não fala que Jesus entrou nessa cidade, mas que Jesus estava ali, naquela região de Cesareia de Filipe, dentro daquele lugar, diante de um Deus do pânico, naquela porta do inferno com aquele cheiro. E é interessante que nesse cenário, Jesus começa a conversar com seus discípulos e ele faz duas perguntas. A primeira pergunta é o seguinte: olha, eu quero que vocês falem para mim o que o povo, o que as pessoas
pensam sobre mim? O que que elas acham que eu sou? Me deem um relatório de quem elas pensam que eu sou. E aí eles começam a compartilhar, olha, uns pensam que você é Elias, outros pensam que você é João Batista, outros pensam que você é Jeremias ou algum dos profetas. Então, no público, no populacho, Jesus era simplesmente só mais uma voz. Jesus era simplesmente só mais um profeta que foi levantado para fazer milagres ou para falar da parte de Deus. E aí Jesus pega essa pergunta e joga no colo dos discípulos. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu não quero mais saber a opinião das pessoas, eu quero saber a opinião de vocês, que caminham comigo, que andam comigo. E essa pergunta, irmãos, Cristo faz para nós. Como seus discípulos, nós precisamos ter a clareza e a revelação de quem Jesus é. A Bíblia fala que Pedro se levanta, ele toma a iniciativa, como sempre fez, e fala: olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa frase, você é o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está falando: olha, você é aqueles que os profetas profetizavam. Você é muito mais do que um profeta. Você não está na qualidade de Elias, você não está na qualidade de João Batista, você não está na qualidade de Jeremias. Não. Você é a encarnação das profecias. Você de fato é a promessa, você é o enviado, você é o Salvador, o Cristo de Deus, aquele que veio para nos redimir. É isso que Simão Pedro tem e recebe como revelação da parte de Deus. E Jesus, ele aplaude, vamos colocar assim, aquilo que Pedro acaba de falar. Olha, Pedro, isso daí que você acabou de entender, aquilo que você acabou de falar, não é resultado de A mais B, não é resultado de anos de estudo. O que você recebeu acerca de mim é uma revelação. Sabe, irmãos, nós precisamos acessar esse nível de Pedro, esse nível de ter uma revelação de quem Cristo é para nós. Não do Jesus histórico, que faz bem nós conhecermos. Não do Jesus dos meus pais, que faz muito bem eu conhecer e ouvir as histórias. Mas do Jesus meu, aquele que se revela para mim como pessoa, aquele que de fato desvenda os seus mistérios para mim, aquele que de fato remove a venda dos meus olhos e se revela para mim. Quem é Jesus para você? Você já teve essa revelação que Simão teve? Se você ainda não teve essa revelação, ore agora. Peça para que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que você veja a beleza de Cristo Jesus. E Cristo, ele vai falando para Pedro: olha, Pedro, essa revelação, ela tem consequências para você. Porque não foi carne nem sangue, mas o Espírito revelou para você. E esse Espírito que revelou para você, aí eu estou parafraseando, esse Espírito que revelou isso a você, vai transformar você de Simão a Pedro. Deus estava de fato ali, Cristo estava ali de fato mudando o nome de Pedro. E você sabe que mudanças de nome na Bíblia está falando de fato de mudança genuína, de transformação. Simão significa o instável, o volúvel. Sabe aquela casa que é construída na areia, que não permanece em pé? Sabe de fato aquela pessoa que é movida por suas emoções, que uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora quer ganhar o mundo, outra hora quer que o mundo acabe em barranco para ela morrer encostada? Sabe essa pessoa que é como a onda do mar que vem e vai embora? Esse era Pedro. A instabilidade, inconstante. Uma hora eu quero fazer devocional, outra hora eu não quero fazer devocional. Permitia com que as suas emoções dominassem. E aqui eu quero parafrasear. Eles estavam na terra do Deus do pânico. Ele permitia com que o pânico dominasse, a ansiedade o dominasse, a depressão o dominasse. Ele não tinha o controle total das suas emoções. E diante desse cenário, o Senhor está falando para ele: Pedro, o mesmo Espírito que te revelou quem eu sou,
agora passa a transformar você e mostrar para você quem de fato você é. Olha que poderoso, irmãos. Quando Pedro teve a revelação de quem Cristo é, ele entendeu quem ele era. Quando nós descobrimos quem Cristo é, nós entendemos quem nós somos. A mudança de identidade, a mudança acontece de fato não por nosso esforço, não simplesmente porque agora 2026 mudou o ano, agora eu vou me mudar, eu vou me transformar, agora eu sou uma nova pessoa, umas novas atitudes. Eu quero dizer para você, a verdadeira transformação só vai acontecer quando os nossos olhos espirituais forem abertos e nós entendermos quem Ele é. O medo vai embora, o pânico vai embora, a porta do inferno não prevalece sobre a sua vida. A porta da morte não prevalece sobre a sua vida. A ansiedade não prevalece sobre a sua vida. O pânico não prevalece sobre a sua vida. Por quê? Porque você entendeu quem Ele é. E ao entender quem Cristo é, você entende quem você é. Aleluia. Vamos confessar a palavra em nome de Jesus? Descobri quem eu sou ao reconhecer quem Tu és. A minha identidade está firmada na revelação de Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo por amor para me resgatar. Não sou definido pelas circunstâncias, falhas ou limitações. O que me define é o que Tu dizes a meu respeito. Sou escolhido, perdoado, amado e justificado. É isso que eu sou. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, muito obrigado por vocês estarem assistindo até esse momento. Um beijão no seu coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.